Cristianismo e imortalidade. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo, tendo já saído o sol. E diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do túmulo? E olhando notaram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um moço sentado ao lado direito, vestido de um alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, fugiram do túmulo porque o temor e o espanto as tinham acometido, e não disseram nada a ninguém porque estavam possuídas de medo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expelido 7 demônios. Ela foi noticiá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam em lamento e choro. Estes, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos 16, 1-11. No fim do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que tinha havido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se ao sepulcro, removerá a pedra e sentara-se sobre ela. A sua aparência era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, receosos dele, temeram e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, porque sei procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, vinde e vede o lugar onde ele jazia. Ide depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galiléia, lá o vereis. Olhai que vô-lo tenho dito. Elas deixaram apressadamente o túmulo, tomadas de medo e grande gozo, e foram correndo avisar os discípulos. Eis que Jesus as encontrou e lhes disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e adoraram-no. Mateus, Xivi, 1:9. No primeiro dia da semana foram elas muito cedo ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E acharam N pedra removida do túmulo, e, entrando ali, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficando perplexas por causa disto, eis que apareceram ao lado delas 2 varões com vestes resplandecentes, e como estivessem amedrontadas e olhassem para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou, quando estava ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos pecadores e ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais. E eram Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. Estas palavras pareceram-lhes um delírio, e não acreditaram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao túmulo, abaixando-se, viu somente os panos de linho que ali ficaram, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Lucas, Xiu, 1:12. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam ambos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, e tendo-se abaixado e olhando para dentro, viu os panos de linho postos no chão, porém não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no túmulo. Ele também viu os panos de linho e o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os panos,
mas dobrado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e creu, porque ainda não compreendiam a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? A quem procuras? Respondeu ela: Porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele, perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: Vi o Senhor, e ele disse-me estas coisas. João 20:18. O cristianismo é a religião da imortalidade. Sem esta não se compreende a missão de Jesus, não se pode absolutamente compreender seu pensamento íntimo. Em Jesus não se vêem só palavras, mas também os exemplos e fatos que alicerçam a sua doutrina. Estes trechos dos evangelhos provam exuberantemente nossa afirmação. Já perguntamos: que seria o cristianismo sem as aparições de Jesus? Será possível que a incomparável doutrina que ele fundou tivesse por epílogo a morte? Neste caso, teriam razão aqueles que não creem no além-túmulo. Mas, não é assim, a imortalidade resplandece da sua palavra, que é luz a nos iluminar o futuro. A perda irreparável do Mestre consternava o coração de seus discípulos, quando as potestades superiores rasgam o véu da morte e aparecem a Madalena a lhe desvendar os mistérios da vida do além em sua pujança. Seguindo esta aparição, manifesta-se também o recém-morto, que, demonstrando assim o prosseguimento da sua existência, recomenda, a sua mediadora, dar conta aos seus discípulos daquela manifestação, para que também eles assim fizessem, porque, como já havia dito, o discípulo deve ser como o Mestre. A ressurreição é a vida, e a vida se manifesta no homem e ao homem. Jesus é a vida porque se manifesta vivo aos homens, para que os homens compreendam que o túmulo não é o fim, Jesus é a ressurreição. O Espírito vive, insistamos, e a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor.